That's how you change the world. That's how you change the world. Olá galera, mais uma vez com vocês no canal Dicas de Concurso, certo? Eu quero estar falando com vocês, galera, um pouquinho dessa aula sobre a divisão política regional do Brasil. A nossa primeira divisão política regional do Brasil foi feita em 1941 pelo IBGE, certo? E depois essa divisão política regional do Brasil de 1941, ela foi substituída pela divisão regional de 1945. Mas na verdade, essa divisão regional de 1945 apenas dividiu o Brasil, apenas dividiu o Brasil em grandes regiões, sub-regiões e zonas fisiográficas, tá? Mas o que é importante a gente saber disso aí? É importante a gente saber que essa primeira divisão regional do Brasil trouxe a seguinte configuração. Por exemplo, o sul do Brasil. Eu botei no mapa, galera, meu mapa eu sei que está muito mal desenhado. Lógico, eu desenho mal pra caramba. Mas é apenas para você ter uma noção. Eu quero ver se eu consigo colocar na descrição do vídeo um mapa direitinho para vocês aí. Mas eu desenhei aqui para a gente poder explicar, né, a grosso modo. Então o sul do Brasil, a primeira divisão, tinha o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Ok? Em 1941, São Paulo fazia parte da região sul. São Paulo fazia parte da região sul. Isso é muito importante você guardar, certo? Galera, o que hoje é a região sudeste não existia nessa época, ok? O que existia era uma região conhecida como leste. E dentro dessa região leste havia ainda uma subdivisão da região leste. Você tinha leste setentrional, LS, leste setentrional e leste meridional. Eu já expliquei na aula de geografia que setentrional significa norte, ou seja, a região leste ao norte, e meridional significa sul, ou seja, é leste ao sul, ok? Era uma subdivisão, é uma coisa muito esquisita, né? É uma coisa muito esquisita. E o Nordeste, antes de ir para o Nordeste, olha só que interessante. Sergipe ficava na região leste e Bahia também ficava na região leste, ok? Então era uma configuração muito diferente do que temos hoje. Aí vamos sim agora para o Nordeste. O Nordeste, galera, brasileiro, ele também tinha a sua subdivisão. Você tinha o Nordeste Oriental e você tinha o Nordeste Ocidental. Essa era uma outra subdivisão da região Nordeste. Os estados Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Essa era a configuração do Nordeste, ok? Pegando nessa faixa aqui, você tinha uma coisa muito interessante, que era o território de Fernando de Noronha, certo? Fernando de Noronha essa questão do território era uma equiparação aos estados, mas se chamava território e não estado. Era como se fosse estado, mas se chamava território, entendeu? Então você tem que guardar que era território, por exemplo, a de Fernando de Noronha, a ilha Fernando de Noronha era conhecido, né, como território de Fernando de Noronha. Pegando a região centro-oeste, galera, você tinha três, como é que eu posso dizer? Você tinha o estado do Mato Grosso, Goiás, mas você tinha também outro território, que era o território de Ponta Porã, que hoje é uma parte ali do Mato Grosso do Sul. Mas na época era essa configuração do Centro-Oeste. Não tinha Tocantins, não tinha o Distrito Federal, porque Brasília só foi construída, né, com Juscelino Kubitschek. Então essa era a configuração de 1941 do Centro-Oeste. Mato Grosso, Goiás e território de Ponta Porã, ok? Olhando para a região norte, você tinha o Amazonas, você tinha o Pará, mas você também tinha territórios. Você tinha o território do Guaporé, onde hoje é o Rondônia. Você tinha o território do Acre, onde hoje é o estado do Acre. Você tinha o território do Rio Branco, onde hoje é o estado do Roraima. Você tinha o território do Amapá, onde hoje é o estado do Amapá. Ok? Então essa, galera, basicamente foi a nossa primeira divisão
regional oficial do Brasil, certo? Então, assim, em 1945, o que há é, assim, uma nova configuração. Eu até vou falar para vocês aqui, grandes regiões, sub-regiões e zonas fisiográficas, ok? Isso era o que foi determinado numa nomenclatura em 1945, mas isso aí é pouca importância para a gente, né? Eu passo algumas coisas para vocês a mais e a gente nunca sabe o que vai cair. Então, 1945 ficou dividido assim, grandes regiões, sub-regiões e zonas fisiográficas, ok? Galera, depois dessa época de 1941, depois de 1945, chegamos a 1969. Em 1969, houve uma outra divisão regional do Brasil, ok? E eu botei aqui a grosso modo mais uma vez. Então, olha só o que aconteceu em 1969. O Sul foi modificado. São Paulo passou a integrar a região Sudeste, ok? Sai a região Leste, entra a região Sudeste e São Paulo é incorporado na região Sudeste. Então nós temos o Sul com Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Temos agora, sai a região Leste, entra a região Sudeste com Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. É exatamente a configuração que nós temos hoje nessas regiões. O Mato Grosso, galera, aliás, o Centro-Oeste é dividido agora em Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, porque em 1969, Juscelino Kubitschek, ele criou o Distrito Federal, né, Brasília. Galera, o Nordeste ele passou a ter exatamente também a mesma configuração que o Nordeste tem hoje. Sai Nordeste Oriental, sai Nordeste Ocidental, isso acaba. Sai Leste, acaba. E a configuração do Nordeste é basicamente a configuração que nós temos hoje. Permanece ainda nessa época ainda permanece o território de Fernando de Noronha, ok? São criados os estados do Amazonas, Pará, Acre e Rondônia. Ou seja, sai território do Acre, sai território do Guaporé, e fica agora Rondônia, o estado do Rondônia. Sai território de Roraima, sai território do Rio Branco e passa a ser território de Roraima e continua o território do Amapá, ok? Minha dica para você, desenha isso, galera, no seu caderno, desenha isso no seu caderno de uma forma mais organizada, até para sua mente decorar isso, certo? Quando a gente escreve, a gente passa para o caderno, a gente treina o nosso cérebro de uma forma mais prática, ok? Então, galera, eu vou continuar no próximo vídeo falando um pouco mais sobre a divisão política regional do Brasil, que é na verdade, a divisão de 1988, que é realmente a divisão que nós temos hoje do Brasil, tá? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo, galera. Valeu, valeu!